Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, isto posto, a esta atualização colocada, nesta semana nós podemos ter também uma fissura aberta, e são as nossas últimas lives, né? Vocês veem que o quebra-cabeça, vocês vejam que os quebra-cabeças que nós estamos montando, eles fecham as peças perfeitamente, sem falsa modéstia. Nós podemos ter conflitos aí, com os ucranianos atenuando a medida do seu discurso, da sua retórica, e por um lado os britânicos e os Estados Unidos pressionando para que isso não aconteça dessa forma, e do outro lado você tem a Alemanha e a França pressionando de alguma forma, até por suas atitudes práticas, os ucranianos talvez a um novo tônus, a uma nova coloração nessa negociação, com mais realismo, né? Com mais realismo. Então é importante frisar que isso está efetivamente acontecendo. O canal do Marcelinho, eu não estou apoiando a Rússia, eu não estou apoiando ninguém, eu estou retratando fatos, tá? Eu estou retratando fatos. Eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, porque eu não ganho nada fazendo propaganda de ninguém e, principalmente, não atenderia a minha consciência. Então, eu não ficaria tranquilo se eu viesse aqui para fazer propaganda. Eu não estaria domingo, aproximadamente 22 horas, depois de um dia com 20 compromissos diferentes, me propondo a fazer propaganda aqui nas plataformas, tá? O que eu estou querendo, na realidade, é atualizar uma realidade. Então, pouco importa se eu sou simpático à Rússia, à Ucrânia, pouco importa se eu gosto dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da Alemanha ou da França, sendo que a situação no campo de batalha é essa. E quem admite isso não sou eu, quem admite isso é o próprio presidente ucraniano, que disse que quer participar de uma conversa telefônica com o Putin, enquanto o Kremlin diz que a conversa é bilateral com os turcos. Tá? Agora, é claro que a posição da Alemanha e da França faz uma diferença nesse sentido. Porque não há coesão na União Europeia. Nós precisamos falar a verdade, não há coesão na União Europeia. Não é? Esse é um ponto importante. O ECG Fácil, que na verdade, vendo aqui agora pela fotografia, boa noite, seja bem-vindo, é provavelmente o eletrocardiograma fácil, né? Então, saudar a presença, boa noite, ele diz aqui, para onde levarão esses rapazes ucranianos? Para que esse sangue derramado? Uma guerra que não se pode vencer apenas para fazer o gosto da OTAN. Triste. Então, ao ECG Fácil, que eu presumo que seja ao eletrocardiograma fácil, meu boa noite, meu obrigado pelo superchat. Veja, realmente, eu desde o início tenho dito que o território ucraniano é o território aonde está sendo jogado um jogo muito sujo até, pesado, de interesse de grandes corporações, e esse interesse de grandes corporações à custa da vida dos jovens ucranianos e russos. Né? Então, acertei, porque depois eu olhei para a fotografia e falei, pô, só pode ser eletrocardiograma, né? Então, perfeitamente. Muitas vezes a gente passa, são coisas que são teóricas relativamente fáceis e óbvias, mas no meio de tanta gente aqui no chat, acaba, por vezes, não sendo notado. Então, basicamente é isso. As pessoas não valem o que vale o interesse pelo minério e pelo petróleo. Tem um baita interesse pelo minério também, né? O próprio nome do Shakhtar Donetsk, né? São os mineiros. Shakhtar Donetsk são os mineiros. Aquela região é riquíssima em minérios. O Donbass é riquíssimo em minérios. Então, há aqueles que dizem que eu torço pela Rússia, eu quero dizer o seguinte, o que se disputa aí é a propriedade ou a ocupação física de territórios onde tem muito minério. Talvez até mais do que a proteção dos russos étnicos. Tem muito minério. E muito provavelmente tem muito gás e muito petróleo também na região leste do Dnieper. Tá? Esse é o ponto. Laurita 942, boa noite, muito obrigado. Essa situação que você relata hoje não teria a ver também com a recente fala do Kissinger? Eu acho que sim. Você teve duas falas, né, Laurita, essa semana, uma do Soros e outra do Kissinger, que foram em linhas completamente diferentes. O Soros dizendo que os ucranianos deviam lutar até o final, e o Kissinger, em contrapartida, dizendo que a situação da superioridade militar russa era evidente, que os ucranianos deveriam entender que não teriam possibilidade de, efetivamente, enfrentar os russos, né, do ponto de vista militar. Josué, a parte mais rica da Ucrânia... Obrigado, Laurita, muito obrigado. Interessante a pergunta do Josué, que eu acho que está conosco da Paraíba, pelo menos aqui coloca PB. Abraço, Josué, seja sempre bem-vindo. Rogério, você sabe qual é a parte mais rica da Ucrânia?
Olha, a Ucrânia, como um todo, é um território muito rico, porque tem terras muito férteis, tem muito minério, tem muito gás e petróleo inexplorados, muitos deles ainda nem descobertos, mas é possível já dizer que, independente da prospecção, existe uma gama gigantesca de recursos ali. E o que eu quero dizer para os senhores é que a parte leste do Dnieper, e principalmente o Donbass, são as regiões. O Donbass é uma parte riquíssima em minérios. E as regiões próximas à margem, já leste do Dnieper, são regiões que o próprio Kawaguchi, quando esteve aqui, atestou. Ele disse o seguinte: tem muito gás e muito petróleo, quantidades inimagináveis e quantidades que, se e quando exploradas, muito provavelmente poderiam, inclusive, desequilibrar a própria relação de preço no que diz respeito ao aspecto de demanda e oferta, tá? Então tem muito petróleo e muito gás naquela região. João Fábio, boa noite, seja bem-vindo. Vejam vocês, eu não vou descartar também a questão do Euromaidan, tá? Eu já falei várias vezes para vocês qual é a minha opinião sobre o Euromaidan. Eu acho que o Euromaidan é um processo muito parecido com as primaveras que aconteceram em outras repúblicas soviéticas, na Geórgia, na Armênia, que aconteceram na região do Maghreb, na Tunísia, no Egito, os conflitos posteriores e ataques contra a infraestrutura líbia, síria, iraquiana, afegã, e efetivamente, para mim, ali há um processo de desestabilização cujo objetivo final era afastar o governo ucraniano de qualquer tipo de posição em relação aos russos.